Savara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Savara Show. Não é, Mário? Eu não tenho um tema de abertura, não tenho uma frase pensada, etc, porque a ideia desse podcast é literalmente isso. A gente trouxe uns tópicos, a gente vai debater, e eles estão relacionados com anime, estão relacionados com jogos, estão relacionados com o mundo otaku, estão relacionados com o mundo da fofoca, que é o que eu mais gosto de fazer. E junto comigo está o Mugi. Fala pessoal, aqui é o Mugi e eu tô com dor de garganta, desculpa. Essa virada de tempo em São Paulo é chata pra caramba, é isso aí. Eu também tava, viu, Mugi? E nossa, a felicidade depois de se recuperar é muito grande, cara. Junto conosco também está o Seiji. É o Seiji, eu sei que nesse feriado eu vou ficar jogando Breath of Fire 4. Ah, lançou, né? Boa, né? Caraca. Junto conosco também, de surpresa, está o Jin. E aí, beleza? Quem aí tá pronto pra desembolsar 500 pila no joguinho da Nintendo? Eu não. Então, né? Ai, que triste, velho. Pronto, não estou. Mas já foi, né? Mas já foi. Antes de começar, só quero lembrar que a gente é o Savara Show. Pra se você tá chegando aqui pela primeira vez, nós somos um podcast sobre animes, mangás, games e mais da cultura otaku. Toda semana com um episódio no Spotify e no YouTube às 17 horas, tá? Toda segunda-feira. Então, se você ainda não é inscrito no Spotify, se inscreva, tá? Vá no Spotify, na página do podcast e clique em seguir, tá bom? Aproveite e dê 5 estrelas pra gente, porque isso ajuda muito a gente. E no YouTube, não deixe de clicar em seguir, se inscrever no caso. E não esqueça de apertar o botão de curtir, tá bom? Aproveitando também, não deixe de entrar no nosso servidor do Discord para conversar conosco sobre qualquer tema que a gente tá discutindo aqui nesse podcast, ou não, sobre a vida otaku. Entra e conversa conosco. E siga a gente nas redes sociais, @SavaraShow em todas as redes, tá bom? A ideia desse podcast é a gente bater papo mesmo, tá? Recentemente, eu me vi com a Dani, a gente assistindo Adult Swim à noite aqui em casa, né? Sabe quando você, mano, terminou o seu dia, você se joga no sofá, sei onde você estiver, e só desliga o cérebro, né? A gente que viveu nos anos 90 assistindo TV, etc, né, teve essa experiência a rodo, né? E a gente tem tido essa experiência recentemente, assim, já faz um tempo, né? É que a gente só coloca alguma coisa na TV. Como a gente tem TV a cabo, a gente tá assistindo algumas coisas, né? Eu não sei em que momento lançou o canal do Adult Swim, de verdade. Ele só apareceu na lista. Acho que foi ano passado, acho que no Brasil, né? Ah, é? Tem um canal agora, não é mais um bloco? Eu achei que era um bloco Isso, ainda. porque o Adult Swim, antigamente ele era um bloco Cartoon. do Cartoon Network. Aí ela foi comprada, foi repassada. Atualmente ela é um canal na TV a cabo. Ah, ok. E, assim, é bem curioso, Jim, porque e pra todo mundo, tá passando muito anime lá. Sabe, tem Jojo... Mano, Lazarus, que é o anime da temporada, tá passando lá. Tem One Piece, tem Naruto, Boruto. Ué, não tá meio errado isso? One Piece? Não, mas o One Piece, quando chegou pela primeira vez no Brasil em TV fechada, veio pela Adult Swim. Veio pela Cartoon Network. Não, veio pelo Toonami, né? Foi Toonami? Foi Toonami. O meu sonho era o bloco que passava de madrugada, cara. Mas no Adult Swim passa coisas do Toonami. Aliás, tá passando muita coisa boa no Adult Swim, de verdade, assim. É animação pra pessoas adultas, né? Naruto é muito pra adulto, né? Mas tudo bem. Ah, então, cara, eu preciso falar que viu? Porque tem umas cenas ali que a gente não lembra, mas é pesado demais, cara. Sasuke quebrando o braço de maluco, assim, que é pesado, velho. Não, mas pode ser pesado, mas não muda o fato. A demografia dele é shonen, é jovem e criança. Eu imagino que deve passar o quê? Rick and Morty também deve passar. Passa um monte de coisa. Passa umas animações da DC, assim, que é legal também, velho. Da Warner, da DC. Eu achei curioso porque a grade deles tá muito mais voltada pra pessoa que é... Lembram da Play TV quando eles começaram a passar animes, outras coisas? Eu acho que tá mais nessa vibe, tá? Às vezes eu chego em casa 11 da noite, assim, né? E aí, pô, a gente se joga no sofá, vamos assistir uma coisa do Adult Swim, tá passando animes antigos. Tudo bem, Jojo não é tão antigo assim, mas, né, tá passando Jojo. Tudo bem, o mangá é antigo, o anime não. Tem um anime antigo do Jojo também, pô. Mas não é esse que tá passando. Tá passando a parte 3, né? E tá passando Dragon Ball Z e Cavaleiro do Zodíaco. Passam todo dia 2 episódios de Dragon Ball Z e depois 2 episódios de Cavaleiros do Zodíaco. Depois de Cavaleiros eu não lembro que... vem One Piece. Então, às vezes eu assisto até terminar Cavaleiros do Zodíaco.
Eu queria contar pra vocês a minha experiência assistindo esses animes hoje em dia, porque tá muito marcado na minha memória esses dois animes, né? Eu assisti no Manchete e assisti Cavaleiros, né? Todos os lugares passando TV aberta, tem os mangás e tal, tipo... Eu conseguir ter a experiência completa de assistir os animes na Adult Swim como se fosse na TV aberta dos anos 90, tá? Eu vou explicar. Tá na mesa dublagem e tudo mais, né? É gostoso você assistir os animes antigos, sabe? Tipo... Aquela coisa parada, assim, o Dragon Ball Z, sabe, meia hora pra acontecer alguma coisa. Cavaleiros, mano, Cavaleiros é impressionante, cara. Tipo, tem coisa que a gente sabe, só que a gente esquece, assim, porque acho que a gente tira da memória. Cavaleiros não tem luta. A luta é no diálogo. Sempre foi. É tipo, eu sou mais forte que você, o cara. Não é. Não, eu sou porque um cavaleiro não recebe o mesmo golpe 2 vezes. É essa mesma mentira, essa mesma ladainha, sabe? A partir desse momento você não ganha de mim. Sabe quando você é criança? Você fala, não, você não pode ganhar de mim porque, sei lá, a mão de Deus aqui, ó, no Joaquim Pô. É isso que é Cavaleiro do Zodíaco, sabe? É uma cagação de regra o tempo todo. Normal. O Sei é o maior cagador de regra de todos, cara. Que eu sempre falo. Mesmo golpe não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro. O Cavaleiro de Bronze não pode... o Cavaleiro de Bronze não pode derrotar o Cavaleiro de Ouro. 2 Cavaleiros de Ouro lutando vai ser uma luta de 1000 dias. Tudo mentira. Perdi os 5 sentidos, mas tô andando, consigo enxergar, consigo... Eu perdi o paladar, não falo. Perdi o tato, não ando. Ô, Mugi, mas isso daí eu tenho que defender, porque no Cavaleiros todos eles têm 7 sentidos. E isso é canon. Eu perder 5 ainda tem 2, tá valendo? Não, já tem o 8º sentido. Pior de tudo. Já tá no 8º, já. Já. Então, já tem essa experiência. Inclusive, eu tava falando que eu tive a experiência completa de assistir animes dos anos 80, dos anos 90. Dragon Ball Z, eles estavam mostrando um episódio, aí foi mostrar o próximo, pulou 3. Nossa. Sabe? Tava na saga do Majin Buu, né? Como assim? Aí tá, Goku tava explicando a fusão. De repente, pulou 3 episódios. Tipo, já teve Gotenks, já teve um monte de coisa. Falei, mano, eu perdi isso, eu fiquei mega confuso, tá ligado? Eu falei, é isso. Eles querem transmitir a experiência de assistir anime na Band Kids na Manchete, né? Pra começar. Se vira, criançada. Vou mudar a grade horária de vocês aqui no meio do dia. Anos 90 é qualquer porra. O cara achou uma fita lá, eu acho que é esse, sabe? Colocou. Então, a gente já tinha essa experiência de não conseguir assistir anime na sequência, né? Não satisfeito com Dragon Ball Z, com Cavaleiro do Zodíaco, tava na saga de Poseidon. Pô, eles estavam destruindo um dos pilares lá, de repente corta primeiro episódio. Tipo, do nada, tá ligado? Ó, pelo menos chegou longe, a casa de Poseidon, cara. Tá bem fiel ao que a gente fazia quando era pequeno. Se fosse na casa de Leo, eu entendi. Assim, voltou de novo, cara. Aí voltava realmente anos 90. Então, mas eu fiquei meio confuso. Eu posso ser porque eu acho que algumas datas eles colocam sagas diferentes. Eu não sei porquê. Eu tenho certeza que um dia eles estavam subindo as 12 casas. Tipo, uma semana depois eles estavam em Poseidon. Eu tenho certeza que Asgard não é tão rápido assim. Eu tenho certeza. Como é que é? Segunda-feira passa Santuário, terça-feira Asgard, quarta-feira então, Poseidon. Eu tô com essa hipótese, só que eu chego tão cansado em casa, cara, que eu só aceito, tá ligado? Já não importa, mano. Você falou isso, eu tô que nem aquele meme do Luigi que viu coisas, sabe? O do passado. Você já viu esse meme? Não. Não piora, assim... Eu fiquei abismado que tem algumas coisas que envelhecem mal em animes, tem outras que é gostoso assistir. Ou esse ponto de ficar demorando pra acontecer alguma coisa é clássico. Eu não teria paciência, eu como jovem japonês assistindo Dragon Ball enquanto tá sendo lançado toda semana, de, mano, aconteceu uma coisinha e depois, tipo, demora anos pra acontecer. Eu sei porque eu tenho os mangás de Dragon Ball aqui. Cada episódio de Dragon Ball é um capítulo do mangá. Às vezes até menos, mano. Isso quando não tem filler, né? É. Ah, caralho, você me despertou uma coisa. Passou o filler do sapo? Não, do Dragon Ball foi o do Garlic Jr. Garlic Jr. Que ódio desse episódio, velho. Eu falei, não vamos assistir isso porque é ruim demais. Tem uns filhos do Dragon Ball que é engraçado. Tipo, o Goku tenta tirar a carteira com o... Esse é clássico, Você lembrado. Não, eu vou trazer uma memória pra vocês. Vocês lembravam que o Kuririn tinha uma namorada chamada Maron? Eu lembro. Eu lembrava. Eu lembro, porque eu tava esperando chegar a 18. A Maron era até era no Dragon Ballzinho que eles conhecem, não é? Não, é outra, não. É outra. Ela até aparece nessa saga do Garlic Jr. Olha só, Não, é só na saga do Garlic Jr. Ela é um filler. Eu tinha tirado isso da memória. Eu não lembro de ter um término disso, tá ligado? Que fim que teve essa menina? Ela jogou o Kuririn no chão, cara. Ela ficou com um cara lá que era mais rico, mais galã e etc. Ela sumiu, o Kuririn ficou sozinho, aí chegou a 18. Aí pronto. Você lembra daquela parte da Bulma que ela entra no corpo do sapo e não sei o quê? Isso é filler. Isso acontece no arco de Namekusei, né? Mas Eu não sei se vocês viram, mas chegaram a assistir o Dragon Ball Kai? Uhum. Não vi, não.
Tinha tanta coisa que eu não sabia que era filler. Eu só descobri quando eu fui ver o Dragon Ball Kai. Kai, ele corta os fillers, né? Ele corta os filler. Inclusive, a abertura do Dragon Ball Kai é maravilhosa. Aquele Legal, cara. Todas as músicas do Dragon Ball Kai são muito boas, tá? Tipo, tem umas 10 aberturas. E isso é engraçado, Jim. A Dani tá assistindo comigo e ela falou, mas isso acontece? Mas eu falo, não acontece. Não é verdade que o Gohan estapeia um professor, pega o professor dele na porrada pra ajudar os amigos. Tipo, isso não acontece, tá ligado? Não é verdade que o Goku e o Piccolo vão aprender a dirigir. Não é verdade que o Gohan comemorou o aniversário dele como Super Saiyajin. Isso não acontece, né? Então tem umas coisas que são bizarras, às vezes a gente esquece da memória. Eu falava, mas eu não lembrava disso. Eu falava, porque isso não existe. É a Toei inventando merda aqui pra prolongar o episódio. Pra não chegar no mangá, eu acho. Claro, ela lançou um episódio toda semana, né? E o mangá sendo publicado ainda ao mesmo tempo. Isso é uma coisa. Mas Cavaleiros, cara, eu fiquei tão abismado reassistindo, porque tinha umas coisas que eu não assistia faz muito tempo. Os primeiros episódios são chocantes, assim. Guerra Galáctica. O Yoga tá enfiando a porrada no Cavaleiro de Serpente lá. Mas ele tá enfiando tanta porrada que ele dá um soco na cara do maluco, o sangue sai do maluco e cai na cara do Seiya. Caraca. Mano. É isso que te choca, Mário? Tem que lembrar, assim, que a gente tá falando de um torneio patrocinado por um velhinho que no mangá ele engravidou todo mundo ali, com essas crianças. Mas enfim, aí você tem esse torneio que é televisionado pelo mundo todo, onde tem menores de idade lutando num torneio até a morte. Cadê esse Ministério Público aí? Calma, tem um detalhe. E todas as pessoas que estão no torneio, além de ser menor de idade, são meio-irmãos. Exatamente, porque o pai dele é o Mitsumasa Kido. No anime, isso eles não tem. Isso não existe, a né? Toei que teve juízo, ó. Calma, isso aí não, né? Pelo menos isso, né, gente? O restante vamos manter. Até porque perde um pouco o sentido daquele rolê do Ikki ser o irmão do Shun, né? Ele tem a mesma mãe. Eu não quero menosprezar Cavaleiro do Zodíaco, mas tem umas coisas que eu realmente não me lembro. Eu, quando criança, eu tenho certeza que eu sabia que a Marinha era irmã do Seiya. O terceiro episódio eu já sabia, porque a dubladora da irmã do Seiya tem a mesma voz da Marin. E como é que ninguém vê isso, sabe? Então, Mário, eu tenho uma notícia pra você, cara. Se você não leu o mangá, Tell Hades, ela não é irmã do Seiya. Não, mentira. Não é possível. É a mesma dubladora. É o mesmo cabelo. Ela sumiu na mesma data que o Seiya foi embora pra Grécia, cara. Como é que não é? A gente tá falando do Kurumada, cara. Não peça lógica pra isso, não. Não, você tá mentindo pra mim. Você tá... Não é cara, irmã. É que você não leu o final até a saga de Hades, né, então. Então, olha só, eu queria perguntar essas coisas pra você, ou seja, porque eu assisti os episódios da saga de Hades, do Inferno e do Prólogo do Céu. Isso é o suficiente pra eu saber alguma coisa? Então, você viu o OVA do Hades, você deveria ter visto, então, esse daí, né, essa informação. Eu não me lembro, cara, porque foi uma outra época. Qual a explicação pra ela não ser irmã do Seiya? Não vieram dos meus pais. Qual é a explicação da gente não ser irmão? A gente é completamente diferente, mano. É essa parada. Mano, a pessoa tem a mesma dubladora, velho. Isso não diz nada. Isso só quer dizer que o estúdio tava cortando gente na dublagem. Então, ou seja, me refresca umas memórias assim, porque tem muita coisa que eu fiquei confuso. Tá, primeira coisa, quem é a irmã onde tá a irmã do Seiya? Então, a irmã do Seiya tava na Grécia o tempo todo, só que ela perdeu a memória. Ah, tá bom. Que bosta, né? É isso aí. É o Kurumada. Tá bom. Segunda coisa. Qual o fim do Seiya? Porque eu sei que o Seiya ele protege a Saori lá no final da saga de Hades e fica catatônico, certo? Vamos lá, ele fica catatônico no final de Hades, aí depois tem outro mangá que é o do canônico, do Kurumada, que é o Next Dimension, e essa é a jornada pra tentar tirar o Seiya desse estado catatônico, porque na verdade ele sofreu uma maldição do Hades, com aquele ataque dele. O Next Dimension é o que eles voltam no tempo? Isso, exatamente. Volta 200 anos no passado. E aí eles encontram os personagens de Lost Canvas, certo? Só os 3 protagonistas. Mano, é muito confuso, Mas como é que, porra, o Kurumada fuma crack, tá ligado? E qual que é a relação de... Não sabe escrever, cara. Não é que ele fuma crack. Vamos lá. A gente teve um mangá magnífico chamado Lost Canvas, que fala legal dos últimos 200 anos, a última encarnação ali, né? Do Cavaleiro de Pégaso, da Athena. Aí o Kurumada ficou com invejinha e falou assim, não, vou fazer o meu agora, né? O Next Dimension. E é uma porcaria, na verdade. É muito ruim o Next Dimension. Aí ele aproveitou o protagonista lá do Lost Canvas, aproveitou o cara que é o Hades lá do Lost Canvas. Tá lá também o Cavaleiro de Libra, o Cavaleiro de Ares, e ele criou a história dele. Pra não perder tempo, então, eles conseguem reanimar o Seiya? O que eles fazem? Você não vai gostar do que eu vou falar, cara.
O Seiya acorda e perde a memória. A Saori se sacrifica, perde os poderes dela de deusa. E os dois vivem a vida dele lá no nosso tempo atual. Como se visse. Exatamente. Até a Não é próxima um final saga. tão ruim. Até a próxima saga. Cada um com seu canto. Mas, ou seja, eles viram casal ou não? Não, cada um pro seu canto. Viram Enzo e Valentina. Cada um pro seu canto. Eles nem sabem que um existe o outro. Cada um pro seu canto. A Saori virou a normal, sem poderes de deusa. O Seiya desmemoriado e nem sabe que é cavaleiro. Pega a vida e pronto. Eu tinha visto, aí isso me ajuda, eu tinha visto há uns anos atrás, porque vocês estão ligados que tem que hoje, atualmente, não tem mais 12 signos, são 13, né? Que? Oi? Que? Da onde? Qual que é o não, décimo terceiro? Não, Tipo, no mundo real, não são mais 12, são 13 signos. Não, é assim. É aquele, o Jin tá falando de astronomia, não tá falando de astrologia. Ah, qual que é o décimo terceiro signo? Ah, não, tô É intrigado. o Serpentalis, Serpentalis. Não, é porque assim, ó, a gente tá falando da elíptica, né? Que é o movimento do o Sol se movendo ao longo das 12 constelações. Só Aham. que descobriram na parte astronômica que, na verdade, o Sol ainda passa por um pedacinho que corresponde ao serpentário, né? Tá. Então, É que assim, a função na astronomia das constelações é só, tipo, ó, tá do lado da constelação tal, é só pra você guiar, entendeu? São pontos de referência só. tem uma região no espaço ali que a gente vê que determina aquela constelação ali. E aí, na verdade, os astrônomos viram assim, ó, tem um 13º aqui que ele passa, que é o serpentário, e aí pronto, aí ficaram falando assim, ó, então e o astrologia, como é que vai entender isso? Não, a gente não vai adicionar isso, não. Ah, então não Não adicionou, muda beleza. nada em nascimento, qual que é o seu signo, então. Mas o Next Dimension aparece o cara do serpentário. Então, é isso que eu ia te tá. perguntar. É isso que eu ia te perguntar, porque eu tinha visto em algum lugar que tinha uma 13ª armadura de ouro, não era fake news, não, né? É, ele aparece, ele é o vilão, ele é um inimigo. Eu tô um pouco intrigado ainda, Seija. Olha só. A Saori é a herdeira. Ela não tem problema na vida porque ela pegou todo o dinheiro do Mitsumasa aqui do Ai. Exatamente. Você só sabe ser cavaleiro. Ele foi fazer o que da vida? Sei lá, cara, acabou aí o mangá. E não tem um puto pra falar pra ele, você era cavaleiro? Cadê os 4 cavaleiros de bronze recentes? Sei lá, não sei, o Next Dimension acabou aí. E é só isso? Até o próximo mangá do Kurumada, quando ele for lançar, não sei o quê. Mas vai lançar? Ele falou alguma coisa? Então, tem aquela famosa teoria que a gente tá esperando da saga do Zeus, né? Mas vamos ver, né, se um dia sai mesmo essa saga. Mas tem disso? Isso que ele tá fazendo alguma coisa? Cara, isso é uma teoria dos fãs muito antiga. É tipo Dragon Ball AF. É, porque ele já fez de Poseidon, já fez de Hades, só falta de Zeus. Faz sentido dos três deuses, tá bom. Eu estaria satisfeito com esse final, então beleza. Eu só quero dizer assim, você tá com essa nostalgia, cara, eu acabei descobrindo recentemente no YouTube um canal lá que tem episódios completos dublados em HD de Shurato. Agora eu tô com a mão coçando. Se eu assisto ou não. Não faz isso. Eu já te adianto, Shurato é ruim. Não, Shurato é ruim. Assim, pra mim, eu já lembrava que Shurato era ruim, mas eu ficava pensando, mas será que é tão ruim? É muito ruim. Aí eu tô com medo de eu assistir e eu gostar, ou eu assistir e ficar mais decepcionado ainda. Eu adorava o Shurato, mas é bem ruim. É ruim. Shurato é a versão Shopee dos Cavaleiros do Zodíaco. Todo mundo sabe disso, assim, porque eles literalmente fizeram pra copiar. Cara, a ideia do Cavaleiro do Zodíaco é muito boa. O problema é o Kurumada, né? É, mas é isso, ele é ruim, não assista. E, pô, legal essa onda agora, né, de ficar relançando animes, né? Porque a galera ficou assistindo Sakura Card Captors no YouTube, né? Tá lançando toda semana, até é divertido, né? E ainda tem agora essa onda de reassistir os animes antigos. Mas assim, tirando todas essas coisas que eu falei, tá divertido assistir. Eu super recomendo pras pessoas fazerem essa experiência, sabe? Pela nostalgia, eu super que vale a pena. É divertido. A gente tá reassistindo a saga do Buu, né? Que tá passando Dragon Ball Z, sabe? Tem umas coisas bizarras, mas é isso, assim, tá legal. Eu só quero falar de uma outra coisa que eu tô me dando um perrengue danado, porque o Mário sabe que eu gosto de ver canais de reaction de pessoas assistindo animes, né? E assim, tem um casal lá dos Estados Unidos muito simpático que eu gosto de acompanhar eles, canal do Autosave. E aí eles estão assistindo o Fullmetal Alchemist Brotherhood, devem estar lá no episódio 20, e é toda semana, sai um episódio do reaction. E agora, cara, eu tô naquela vontade, assim, que tá tão legal assistir o reaction dele, que eu tô querendo assistir o anime, mas se eu assistir o anime, aí não vai ser tão legal o react, cara. Então eu tô tentando me segurar. Faz o seguinte, Seiji, eu tô com vontade de rever também, mas reveja o clássico. Não, mas é que eles estão assistindo o Brotherhood, cara. Assim, eu mas gosto aí mais ele do quer Brotherhood. acompanhar. Eu entendi. estragar o react. É que eu gosto mais do Brotherhood.
Não, tudo bem, mas eu só tô dando uma saída. É que tá difícil aguentar uma semana pra ver os episódios. Eu acho que a experiência completa, ou seja, você assistir o clássico e depois Brotherhood. Aliás, é só uma coisa que eu vou falar, porque já que a gente entrou no tema, eu preciso libertar disso, tá? Eu assisti o anime clássico pra depois de muito tempo assistir o Brotherhood, muito tempo mesmo, né, assistir o Brotherhood. Eu também. Também. Então ficou marcado na minha memória que a história de Fullmetal Alchemist é triste pra caralho. Não termina bem. Quando eu assisti o Brotherhood, foi um alívio na minha alma. Eu chorei em vários episódios, não porque é bonito, mas porque eu falo, cara, tem um bom final. Tem uma saída pra aquilo, tá ligado? É libertador. Então eu acho que as pessoas precisam assistir o anime clássico pra depois assistir o Brotherhood. E o pior é que eu sou um defensor do clássico, que eu acho que o clássico é bom. Ele é bom. Porque o Brotherhood, ele é melhor. Exatamente, o Brotherhood é melhor, mas o clássico é bom. Cara, a sacada do clássico pra explicação do Homúnculos é uma sacada muito boa, velho. Eu digo mais, tá? Eu acho que a passagem da Nina no clássico é muito melhor do que no Brotherhood. Porque você tem mais episódios, você se apega mais a ela ali, entendeu? Pra poder ter um desfecho daquele. É que eles aceleraram toda essa parte que já foi animada, que era canon. Eles só aceleraram no Brotherhood. Mas, ou seja, eu faria isso, tá? Assistir o clássico pra ir depois ir assistindo com eles. É que eu sei que demora, assim, mas eu acho que não invalida você assistir antes o anime pra depois o react, porque você vai se lembrar de mais coisas, eu acho. Mas tá legal relembrar as coisas com react, sabe? Eu faço isso também, às vezes eu assisto algumas coisas pra relembrar, pra ver a reação das pessoas assistindo, sabe? É divertido. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês a Gamescom vai ter passado no momento do lançamento desse cast, né? A gente tá gravando antes dela acontecer e eu vou no final de semana. Apesar de eu trabalhar na indústria, eu, Mário, hoje não vejo muito valor na Gamescom, exceto por, sei lá, reencontrar amigos e testar jogo indie, né? Que é basicamente o que eu já fazia na Big. E isso me deixa confuso, porque eu não sei qual que direção que o evento, né, a Gamescom quer dar. Porque se eles querem trazer indústria, então fica meio complicado, porque, cara, o país não tem incentivo suficiente para trazer uma indústria local. E o mundo tá numa crise econômica graças ao conflito dos Estados Unidos com o resto do mundo. Só que, além disso, a feira também não tem atrações que sejam fortes o suficiente para que o público geral veja novidades do mundo dos jogos e, sei lá, teste jogos novos que vão ser lançados. Sabe, tem jogo pra ser testado lá? Claro que tem. Mas vou dar um exemplo. A Nintendo tem um grande stand lá. Pô, com a beira do Nintendo Switch 2 ser lançado oficialmente no país, não tem o Switch 2 pra ser testado. Fica meio complicado porque a gente não tem novidades grandes, assim, né, pro público que é consumidor. Aí você vê, o evento tem que trazer atração, eles liberaram ingresso pra cosplayer, né, só que é tanto ingresso que os próprios cosplayers começaram a doar os ingressos, né, etc. Teve gente que vendeu pra outras pessoas, então eu fico confuso, porque se gerou muito hype na Gamescom. Só que me cheira que a Omelete não tem acertado muito qual que é o ponto, o foco do evento. Vai ser um evento para a indústria, vai ser para o público geral. E nos dois eu acho que não tem apelo suficiente, sabe? Parece que eles querem fazer, sei lá, uma CCXP com skin de jogos, sabe? Eu dei aqui uma olhada já. Eu já tinha olhado antes, eu só passei aqui de novo, né? Na programação da Gamescom, tá? Primeira coisa, a programação da Gamescom, ela claramente não é um evento voltado pra você que gosta de jogos. Ela é voltado pro nicho de desenvolvimento de jogos. Todos, se você for ali no site e olhar em programação, cara, é tipo assim, vai ter uma palestra aqui de como as leis do Brasil interferem no desenvolvimento de jogos. Como adentrar no mercado africano com o seu jogo. Como fazer não sei o que e ganhar uma visibilidade melhor na Steam. Marketing pra não sei o que. Você entendeu? Essa é a primeira Gamescom que vai acontecer aqui na América Latina, certo? Não, ano passado foi a primeira. Ano passado teve. Vocês estiveram aí no ano passado? Eu fui. Como é que tava lá ano passado? Eu fui ano passado e ano retrasado. Só que ano retrasado já era Gamescom, não lembro. Assim, eu vou todo ano, tá? Eu vou no Big todo ano desde 2010, tá? Do ano passado, tinham stands pra todo tipo de público. Então, Nintendo tava lá pra você testar coisas da Nintendo, sabe? Stands da Xbox, PlayStation e tal. Então, as publishers estavam lá. Sim, as publishers vão estar lá de novo. Então o público geral tem muita atividade pra, principalmente sábado e domingo, tem atrações gerais. Quinta e sexta tem muita palestra pra indústria. Entendi. Vai ver que é isso mesmo, eles focam o fim de semana para o trabalhador e você que trabalha na área é dia da semana. Mas olhando nos fins de semana, as populações dos palcos são focadas também na área de movimento, sabe? Eu tô olhando aqui por cima, eu não achei um concurso cosplay, por exemplo.
Tem um aqui, superando o burnout e cuidado da saúde mental na indústria atual. Cara, isso não é focado ao público atual, público geral, né? Desculpa. É realmente focado com pessoas de desenvolvimento, entendeu? Realmente. Era a visão que eu tenho da Gamescom, entendeu? Eu tô achando que eles estão... De dois a um, ou eles estão querendo migrar pra fazer uma coisa meio híbrida, que não tem nada de errado. Tem uma área business e uma área pro público geral, sabe? Dito isso, se for isso, aí eu não sei como é que vai estar. Deve ter área lá pra gente que aluga área tipo sala, sabe? De ver de anime. Deve ter, eu imagino. Eu não entendi, tipo atividade de grupos, assim? Atividades, coisas assim, pra fora do âmbito profissional. Tem dos stands, mas não tem nada nível Anime Friends, assim, de... ter um espaço... Ou eles deram os ingressos porque eles querem que estoure de pessoas pra dar mídia, por algum motivo. Se você tirar a parte do... O meu lance é, se você tirar a parte do profissional, sobra atração pro público normal, você entendeu? Não, eu acho que não. Esse que é o ponto. Eu vou dizer, eu sou o público normal. Apesar que o ouvinte deve estar me chamando de hipócrita agora. Porque eu falei que eu não sou o público-alvo, mas eu falei que eu quero jogar o Breath of Fire 4, cara, nesse feriadão. Mas eu não sou de comprar jogos, eu não sou de trabalhar na indústria de games, eu não me interesso em trabalhar na indústria de games. Você, seja, eu acho que seria mais feliz indo na Retrocon. E talvez, do que na Gamescom. Ou até indo com a parte musical, se tiver, né? Também de games. Assim, eu gostaria. Tá falando aquelas orquestras, ou seja, isso? Tipo, sinfonia, etc? Ué. Isso pegou mesmo, viu, mano? Preciso falar. Vai ter uma de Ragnarok agora. Não, tem várias da hora. Isso daí é da hora. Tá voltando com tudo, pelo jeito. Inclusive, nossa, esse é um assunto. Vocês se inscreveram? Eu me inscrevi. Eu me inscrevi no... No Latam? Eu joguei o Latam. Teve o Open Beta, né? Eu fui lá e joguei. O seu personagem persiste ou não? Quando começar Não, ele era resetado. Eu tá. tava com um multiplicador XP e um monte de coisa. A gente vai jogar junto, tá? Só tô falando, Mug, você já criou já? Não é nem se você vai criar, você já criou? Não criei. Mug, você tem... Tem um mês pra fazer isso, no final do mês que vem que sai. Tá, eu vou te falar que eu não sou o cara do Ragnarok, mas eu jogo por vocês. já sabemos que vai ser o healer da party já, então. Só fechando aqui, dizendo assim que então, o que eu ia fazer ali? Porque eu não ia assistir os palcos aí, né, as palestras. Eu ficaria vendo os stands, pegando algum brinde e vendo os cosplayers, né? É isso que a Público Geral faz, né? Por exemplo, quando veio o cara do Metal Gear pra cá, dar uma palestra. Aquilo ali foi uma palestra mais pro público normal do que qualquer outra coisa, né? Que a galera tem, que é um cara que tem fãs. Sim. O Brasil nunca conseguiu acertar nesses eventos de jogos, sabe? Tipo, a gente teve há muito tempo atrás, e lá em 2004, isso foi quando eu fui na EGS, tá ligado? E, pô, maneiro, tá? A EGS acabou, veio a BGS. A BGS, há algum tempo, eles até conseguiram competir com novidades e tal, mas acho que o próprio país não conseguiu emergir com uma atração, assim, pros jogos, mas depois fica falando, mas o Brasil é um grande país consumidor. Porra, um país grande, muito consumidor, mas, mano, a gente não tem novidade, não tem... E a galera, os executivos se esconde de vir pra cá. Porque o executivo da Nintendo morre de medo de vir pra cá e alguém perguntar, por que o aparelho tá custando o dobro do que é a conversão em dólar lá na gringa? E aí ele responde a verdade, é porque vocês têm que pagar 100% de imposto. Não, ele não pode falar isso. E aí, se eles vêm, e possivelmente deve ter executivo, só que ele não tá disponível pra conversar aqui, porque não pode, jornalista não vai poder perguntar isso. E já é estritamente falado, olha, vocês não podem perguntar sobre... Eles não podem falar isso, cara. É isso. Se você vai falar com eles, não pode perguntar sobre o preço do aparelho. Eu já recebi release assim, tá ligado? Eu já vi outras pessoas de influencer falando que também não pode. Ok. Aí vai estar... Pô, se alguém vai no stand da Nintendo, vai ficar babando o ovo. Realmente, pô, tem 3 jogos em português aqui, sabe? Pro Nintendo Switch. Que realmente tem, assim, é um avanço, é migalha, mas Enfim, não querendo menosprezar o Mug que comprou o Nintendo Switch 2 já, né? Então... não foi o único, né? Olha, eu vou te falar, é até meio hipócrita da minha parte, porque eu xinguei muito, tá, já o preço, mas é aquela parada, eu sou beat da Nintendo, né, enfim, o preço tá caro, eu acho que o preço do console até que tá ok, tá ligado? Tipo, não que esteja barato, mas, pô, o console geralmente as pessoas acabam fazendo até um esforço e tudo mais. Se você parar pra pensar que todos os últimos consoles, eles vieram num preço muito caro quando lançou, tipo,
tipo, pô, PS5 Pro saiu, tipo, extremamente caro no lançamento. Eu acho que saiu 6 conto aqui quando saiu. O PS5 saiu a 5. Só que depois eles foram abaixando, tá ligado? Eu espero que seja assim com o Nintendo Switch, tá ligado? Tipo, aqui no Brasil. Assim como também aconteceu com o Nintendo Switch 1. Quando ele chegou oficialmente aqui no Brasil, ele veio com preço. Embora a Nintendo não tenha baixado, o comércio acabou abaixando, tá ligado? E eu espero que aconteça isso também com o Nintendo Switch 2. Porque assim, vamos lá. Console aqui sempre foi caro. Eu tava vendo um cara falando do Game Boy Advance, tipo, quando lançou, beleza? O Game Boy Advance, quando lançou, é que eu não lembro os números de cabeça, tá? Então eu vou falar aqui só pra vocês terem uma noção mais ou menos. Era tipo assim, ele lançou por R$300 na época que o salário mínimo era 200, sabe? Ou 150, uma parada assim. O preço do console foi sempre muito alto, desde sempre pra tudo, pra todas as plataformas, tá? Isso em questão de todo. O problema não é o console, cara, o problema são os jogos, tá ligado? O jogo ficou muito caro, tá ligado? Ele já... mas aí não é uma coisa que só encareceu pra gente, encareceu também pra lá e, embora pra gente, foi pra mais, tá ligado? Foi pra mais, só que, por exemplo, eu tava vendo... Tem um país aqui na América Latina, não lembro qual que é, e a moeda é pesos. Eu não lembro qual que é, eu realmente não lembro qual que é. Tava com uma inflação tão fodida que a Nintendo fez o quê? Ela travou a eShop deles lá. Argentina. Ou seja, não poderia... Foi a Argentina, é isso? Foi Argentina. É, por quê? Porque eles iam praticar preços mais amigáveis com os argentinos. Em compensação, só pra comprar lá, você teria que ter um cartão de crédito argentino. Um cara no Twitter viralizou porque ele pegou o jogo dele que ele desenvolveu e ele lançou um preço mais acessível aqui no Brasil. Mano, estourou de venda na Steam. Tipo, ele falou, cara, o brasileiro comprou muito. É sobre isso. É sobre você ter preços acessíveis pro público jogar. Eu acho errado as pessoas ficarem criticando, Nintendo, você é uma... que a gente fica gastando esse dinheiro e tal, não sei o quê. Tipo, eu não sei o quanto que da empresa... não tem muito culpa da Nintendo, a menos que eles venham pra cá e fabriquem um console aqui. Tipo, não tem o que fazer. Eu acho que vale sim falar da Nintendo, porque a Nintendo é uma empresa grande. Eles têm a responsabilidade de saber a realidade de cada região. A não ser que eles não tenham nem interesse de vender suas coisas aqui no Brasil. Se não quer vender as coisas aqui no Brasil, então, cara, não coloca nem em shopping com R$1, tá ligado? A gente é o 5º país de maior consumo, sabe, em jogos. Então, se a gente é o 5º país de maior consumo e eles querem vender pra gente, beleza. Eu não vou nem discutir sobre o jogo físico, porque o jogo físico tem que pagar imposto pra entrar, beleza. Mas, cara, faz um shopping digital, um preço mais pra realidade brasileira, mas que nem na Argentina, pra você comprar um jogo digital no Brasil, tem que ter um cartão de crédito brasileiro, senão não compra. Eu vou falar uma coisa até mais bizarra, tá, Jim? Atualmente, os jogos físicos da Nintendo são mais baratos que os jogos digitais. Então. Não, mas isso é no Switch. No Switch 2 eu não acho que vai ficar assim, não. Pelo menos não no começo. Não, no começo. O meu ponto, eu acho que não tem necessariamente, não envolve nem simplesmente a Nintendo, e também a Nintendo, mas é sobre como a indústria de jogos vem se tornando cada vez mais elitizada. Hoje é sem condições de pessoas que ganham menos de, 3 salários mínimos comprarem um Nintendo Switch. Não dá pra priorizar isso, mas mesmo assim, a pessoa ela pode parcelar, pode fazer 1 milhão de coisas pra ter uma estação de entretenimento lá, de jogos dedicados, e ainda tem que comprar os jogos pra jogar nele. O Nintendo Switch, hoje, ele compete... Hoje em dia, eu entendo que as pessoas ficam falando, mas videogames sempre foram caros, cara. Mas, cara, naquela época, a gente conseguia comer com mais tranquilidade, sabe? Tipo, o alimento não tava tão caro. Não, mas o salário é menor também, por isso que eu usei a comparação do salário mínimo. Eu entendo. Mas o ponto é, a gente conseguia comer com mais tranquilidade. A gente ia no supermercado e voltava de carrinho cheio, sabe? Então a gente não precisava escolher o que a gente ia comer. Hoje as prioridades mudaram, né? E a gente tem fontes de entretenimento muito mais baratas, né? Tipo Netflix, qualquer coisa por assinatura, sabe? Então as fontes de entretenimento mudaram e o Switch compete com isso. Então o valor se perde não, olha só, eu poderia comprar isso aqui porque vai ser uma imersão muito grande que eu posso ter. Não, cara, tipo, não é necessariamente verdade, eu posso jogar no celular. Aí vem o preconceito das pessoas preciosistas, não, porque videogame tem que ser no console, etc, tal. A verdade tem público ainda pra console porque ele é um valor elitizado e as pessoas só compram, e geralmente compram console não só por causa da imersão, mas principalmente porque é um aparelho de luxo, sabe? Um aparelho que... É um aparelho de luxo. Eu adoraria ter dinheiro pra pegar um Switch. Não, eu não sei se eu vou priorizar. O meu ponto é sobre como que eu vou priorizar. Eu não vou priorizar pra esse ano. Vai acabar acontecendo, o Switch vai vir pra cá, vai sair caro, aí por causa dos preços dos jogos, vão desbloquear e vão começar a jogar tudo pirata nele.
Não, a gente... É isso, tá? Essa reforçando que a gente não incentiva a pirataria, mas eu só fico triste que é um produto de entretenimento, a gente tem eventos, jogos, tem a Gamescom, não sei o quê, e é tudo elitizado, cara. Essa oportunidade de você poder jogar jogos no console hoje é elitizada, tá ligado? Sinceramente, ó, considerando a realidade Brasil, né? O que compensa mais hoje em dia, se você quer entrar no mundo dos jogos, de longe, é você comprar um computador, instalar uma Steam ou pagar um Game Pass da Xbox. Eu acho que a forma mais acessível é celular. Todo mundo joga celular, todo mundo tem celular, velho. Todo mundo vai jogar. Não, sim, eu digo se você for num ponto mais hardcore, assim, sabe? Tipo, o Brasil vende nossa, nós somos uma potência como indústria, né? Somos a potência do consumidor. Não, mentira, o consumidor não tem valor aqui, o consumidor não tem como comprar coisas aqui. A gente tá em recessão, a gente não tem como comprar produtos, tá ligado? E aí vem, porque o mercado de jogos, a indústria de jogos tem escola de desenvolvimento de jogos espalhados, sabe, por vários lugares e principalmente em lugares até mais periféricos, tem várias escolas de jogos para as pessoas irem lá estudar, sendo que não tem indústria. Tipo, não é uma escola profissionalizante, é simplesmente uma escola como um hobby. A gente desenvolve o jogo aqui na maior parte do coisa, como fazer os maias e os aztecas, né? É cada um na sua casinha, faz um negocinho, lança no celular e torce pra dar certo. E torce muito, né? Que é o que não fala. Agora, aproveitando o tópico aí que a gente saiu desse e falou de prataria, vamos falar de pirataria. One Piece? Quase. Estourou aí essa semana passada, há umas 2 semanas no máximo, o rolê de um maluco que resolveu lançar um mangá pirata da Yumiko Takahashi aqui no Brasil. Você viu isso? Isso é um bom tópico. Urusei Yatsura, sim. Urusei Yatsura. Inclusive, tem uma entrevista deles no YouTube. Vocês chegaram a ver a entrevista? Calma, de quem? Do cara que soltou. Do cara que fez da editora lá. Sério? O que ele falou? Então, aí que as coisas só melhoram, porque é uma coisa melhor que a outra, sabe? Resume pra gente. Vamos lá. O que acontece? Vamos primeiro pontuar algumas coisas que são importantes pra conversa fazer sentido, beleza? Mangá, quando você vai publicar um mangá, né, ou até um quadrinho americano, tá? Você tem que pagar uma licença pra poder publicar esse mangá, certo? Sim, você não é o dono dele, né? Você não é o dono, você tem que pagar a licença, tem que pagar royalties, certo? Isso, perfeito. Perfeito. Aí o que acontece? Os japoneses, eles têm um rolê, eles prezam muito pelas obras deles, eles não estão errados por isso. Então, por exemplo, pra você publicar um mangá de tipo One Piece da vida, que tem muito renome, ou um Fullmetal Alchemist, você não pode só pegar, abrir uma editora agora ali, comprar o direito e publicar, não. Inclusive, de acordo com ele, que ele fez na entrevista, ele conversou com uma pessoa, teoricamente, de acordo com ele também, era um representante. Se dizia representante de editoras japonesas, né? E ele falou assim, ele não falou números, tá? Mas ele falou assim, pra licenciar o mangá Urusei Yatsura, você precisa pagar tanto, mas a editora não quer nem saber de licenciar pra você. Porque a editora quer saber de licenciar pra quem já tem nome. Que sabe que não vai fazer merda, basicamente. Caralho, que pesado. Você entendeu? Uma editora primeiro... Cara, a primeira publicação da editora é um mangá extremamente importante na visão japonesa. Não rola, sabe? A gente tá falando de uma editora grande, a Shogakukan. A gente tá falando de uma autora renomada, a Rumiko Takahashi. E a primeira obra que o povo adora, Urusei Yatsura. E vai entregar pra um cara que acabou de fundar uma editora que ninguém nunca ouviu falar. Detalhe, nem fundar a editora ele fundou, porque não tem CNPJ da editora. Não tem nenhuma garantia de que ele vai conseguir distribuir esse mangá ali, vender direitinho, no preço que ele tá falando que ele vai vender. A chance de dar ruim é grande, né? E então, obviamente, a editora tá certa lá, a japonesa. Fala assim, não, cara, não te conheço, não tem garantia de nada. Publica esse outro mangá aqui primeiro, esse one shotzinho, pra ver como é que sai. Mas o cara não queria. Eu queria começar com uma grande, a Urusei Yatsura. E aí, cara, essa entrevista, ela foi bizarra do começo ao fim, tá? Porque o cara tava sendo entrevistado e tal, e ele tava falando sobre o mangá e tal. Só que, meu irmão, eu não tô falando que ele é golpista, até porque eu não sei se ele é, eu não faço ideia, sabe? Eu acho ele sem noção. O papo dele era tipo assim, não, porque veja bem, eu coleciono mangá há muito tempo, eu tenho não sei o que lá. Beleza, você pode ter a coleção que for, isso não te faz ser um expert em nada, sabe? Tu não faz você ser uma publicadora, tá ligado? Exatamente, não, porque eu tenho não sei o que. Cara, isso pareceu muito
Tá ligado aqueles caras que dá scan em skin de CS? Vocês não sabem disso, né? Tem umas skins CS que são muito caras. Aí, eu já vi vários vídeos de pessoas dando scan. Assim, não, te dá scan, porque olha só o que eu tenho aqui. Aí ele abre uma live mostrando um monte de item caro na Steam. E aí dá scan assim mesmo. Eu não tô falando que ele é isso, tá? Eu não sei, nem conheço a pessoa. Eu só achei muito esquisito. Não, o engraçado é ele falar assim agora. Não, eu tentei contato, não consegui, eu queria publicar porque é legal pra gente abrir o mercado editorial. Agora com isso aqui eu vou chamar a atenção dos japoneses pra que os japoneses vejam que dá pra fazer outros projetos aqui dentro. Na verdade, você tá queimando o filme do Brasil, cara. Porra, o processo vai vir, obviamente. O site dele ainda tá de pé com a venda do mangá. É que assim, vamos lá. Eu não acho que ele vai ser processado pela editora lá do Japão, tá? Porque é muito caro você processar outra pessoa em outro país. O que provavelmente vai acontecer é que, bem, com certeza a editora lá já tá sabendo disso. A galera da JBC, da Panini, das editoras grandes, sabe? Já deve ter falado o que tá acontecendo. Os caras lá do Japão já devem estar fudidos da cabeça, falando quem é esse filho da puta, sabe? E provavelmente vão dar o direito pra uma das grandes, o direito de processar, sabe? Do tipo, ó, vou te fazer até pode ser que até que eles façam até um precinho mais camarada pelos direitos. E quando você tem o direito de uma obra, você tem que zelar pela obra no país, entendeu? Se eles fizerem um contrato de exclusividade daquela obra, tá? Não, mas, cara, aí é questão de contrato. Às vezes não dá exclusividade, mas coloca no contrato que você tem que cuidar de qualquer jeito, sabe? É questão burocrática. Considerando que tem bastante fã de Rumiko Takahashi aqui no Brasil, com certeza vai ter alguma editora que com certeza gostaria de publicar Urusei Yatsura. Claro, com certeza. Então, essa editora com certeza vai pegar esse caminho aí e processar essa editora pequenininha aí, né? Que tá tentando pegar de forma não licenciada o mangá. E assim, e aí ele foi falando, ele abriu números falando, tipo, ele tá vendendo por R$70. Se eu não me engano, era alguma coisa por volta de 50. Isso, R$69,70. Colocando a impressão, tempo, material, envio, frete, sabe? Estavam uns R$50 mais ou menos. Isso tá dando R$50, ainda sem ele pensar que teve o custo do licenciamento de tudo, Tem né? o licenciamento e os royalties. É. E ele falou que ele fez mil exemplares. Inclusive, isso aí vai... Eu sei que é pirata, mas isso aí vai... Esse vai ser um dos mangás que vai ficar muito caro depois, tá? Eu duvido que ele vai conseguir chegar até numa terceira edição. Duvido. Talvez uma segunda. Vai parar a publicação bem antes, isso aí. Vai parar. E aí ele fala... E aí na entrevista que perguntaram assim pra ele, tá, mas vamos supor que realmente a galera lá do Japão veja o que está fazendo, entre em contato com você e veja pra licenciar. Você licenciaria? Aí ele fala assim, não, eu licenciaria se fosse num valor razoável. Isso que é foda porque eu não faço a menor noção desse quanto seria um valor razoável pro mercado. Você acha que esse cara sabe o que é um valor razoável? Eu não acho que ele saiba, é que eu não sei, mas o que eu tô contando que isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque ele perguntou isso, ele falou um valor razoável. Aí o entrevistador falou assim, tá, se a Shoshokkan chegasse e fala assim, vou te licenciar por 300 mil. Aí ele falou assim, não, se fosse 300 mil eu já tinha pagado pra licenciar. Eu não sei quanto custa. Que me deixou assim na curiosidade. Quanto é o licenciamento de uma obra? Com certeza é caro. É caro, mas chega a milhão? Eu acho que deve chegar a 10 milhões? Não sei, mas acho que deve ser 1 milhãozinho, sim. Pelo menos. Eu acho que sim. E obras de renome, assim, cara, né? Eu acho que... Foi uma coisa mais que entrou realmente da curiosidade mesmo, sabe? É que, na verdade, a gente ficou mais curioso pela cara de pau do cara lá, de publicar um mangá sem licenciamento. É por isso que chamou a atenção. Mas de onde que ele pegou os originais? Ele baixou na internet? Comprou do Japão, escaneou, de acordo com ele, e ele mesmo depois que fez o scan, fez o tratamento de... Ele tá fazendo uma scanlator em mídia física. Nossa, ele escaneou a mídia física, ele tratou as páginas e ele contratou uma tradutora pra traduzir. Mas você sabe que isso é muito famoso, né? Porque hoje em dia, eu vi uma galera reclamando um dia desse aí que uma americana, ela criou um jogo pra se jogar em casal e é um livro, né? Ela vende o PDF na internet. Aí uma brasileira foi lá, comprou e traduziu e começou a vender no site, tá ligado? É até mais caro do que vende no original, mano. É padrão, né? Não, e assim... E aí eu fui atrás disso, e essa nem foi a primeira vez que aconteceu isso, sabia? De publicar mangá pirata. Ah, já vi, aconteceu aqui no Brasil já. Cara, o One Punch Man foi publicado pirata antes de lançarem oficial pela JBC? É pela Panini, o One Punch Man. O One Punch Man é lançado aqui no Brasil pela Panini. Pela Panini? Então, ele teve uma versão pirata antes.
que eu falo que eu acho que eu teria mais fé se fosse uma Scanlator pegando o próprio título, tá ligado? Eu acho que teria uma noção melhor do que fazer as coisas. E assim, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do mangá que ele Não. fez. Cara, eu vi por cima. Vi a página ali dele. O pior de tudo é que não parece que tá mal feito, sabe? Isso que é foda. De qualquer maneira, não apoiamos esse tipo de prática, não comprem. Exato. Tanto que a gente nem falou o nome da editora pra vocês não acharem. Pois é. Pessoal, pra quem ouviu até agora, esse foi um podcast mais improvisado, a gente só trouxe alguns tópicos que a gente queria discutir mesmo, então a gente queria ouvir o feedback de vocês. O que vocês acharam dessa discussão? Vocês gostaram do formato? E sobre as coisas que a gente falou, né? Comente conosco, tá? Nas abas de comentário, né? Do YouTube, do Spotify, né? Comente conosco no Discord, a gente tem uma thread te esperando lá pra conversar, tá? Interage, né? Então não deixe também de seguir a gente, curtir e tudo mais. E só relembrando aí, que eu acho que é bom relembrar, porque a gente falou muito de pirataria nesse episódio, os únicos piratas que o Subra Show apoia esticam e usam chapéu de palha. É isso aí. Isso Os aí. únicos, né? Nenhum outro do anime também a gente apoia. Talvez o Bug é legal. Eu gosto do Bug. Boa. Valeu, gente. Até a próxima.